Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem? Meu nome é Antônio, estou aqui para trabalhar contigo neste encontro número 8, a continuação dos temas do nosso edital Poder Executivo, estamos analisando, né? Na aula passada, pegando aqui o fio da meada, falávamos sobre a substituição e a sucessão. Isso após a gente ter vencido a lógica de eleição e de posse. Eu disse para vocês para ficar só na parte de substituição e sucessão, que a substituição é temporária. Né? O cargo é do presidente, se ele não pode exercer, o vice assume, se ele não pode exercer, o presidente da Câmara assume, se ele não pode exercer, o presidente do Senado assume, se ele não puder exercer, o presidente Supremo assume. Tudo isso temporário. Agora, na medida em que as coisas que as pessoas vão retornando, né, às respectivas possibilidades, os respectivos vão voltando também aos seus cargos, beleza? A pegada da prova é o que está enlaranjado. A prova tende a trocar. O presidente do Senado assume caso o vice-presidente não possa. Não, se o vice-presidente não puder, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados. Ok? Agora, a sucessão ela é definitiva, né? E o problema está, como falamos, no óbito ou eventualmente na cassação dos dois, né? Presidente e vice-presidente. E aí, como é que fica? Então, se a dupla vacância acontecer nos 2 primeiros anos do mandato, aí a gente realiza novas eleições diretas. Isto é, o povo é chamado às urnas para escolher quem entrará, né, no cargo de presidente e de vice-presidente. O mandato equivale à diferença. Então, quem entra, entra só para completar, e estas novas eleições devem ser convocadas em 90 dias. Agora, diferente, e aí temos matéria nova, é a dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato. 2 últimos anos do mandato. Poxa, aconteceu a dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato. Aí, a Constituição diz que devemos fazer novas eleições pelo Congresso Nacional. Novas eleições pelo Congresso Nacional. Antônio, então quer dizer que alguém vai escolher por mim? Sim, trata-se então de eleições indiretas. Antônio, mas espera lá, você disse que o voto é direto. Sim, falei, o artigo 14 atesta isso, inclusive, vejam só para retomar aqui o artigo 14, longínquo artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto. Direto. Mas lá na aula em que eu disse isso, eu falei, olha, cuidado. Apesar do voto ser direto, tem uma exceção a isso no Brasil. A gente sabe agora que, se vagarem os cargos de presidente e de vice-presidente nos 2 últimos anos do mandato, deveremos convocar novas eleições pelo Congresso Nacional, isto é, novas eleições indiretas. O Congresso escolherá por nós. O Congresso Nacional escolherá por nós. Beleza, né? Ai, que medo, Antônio. Dá um medinho, mas a lógica é financeira. Como assim? O mandato de quem entrar aqui é a diferença também. Então, o mandato é simplesmente completar a diferença. Tá? Estamos falando, então, de algo que acontecerá... Dá uma esticada nesse negócio aqui. Acontecerá não no primeiro e no segundo, né? E sim no terceiro e no quarto. Então, imaginem vocês que o presidente da República e o vice-presidente da República morreram aqui, ó, na virada do terceiro para o quarto ano. Estavam lá
sei lá, no Réveillon e morreram. Veja, eu não vou fazer uma eleição direta para escolher quem simplesmente vai completar o mandato. Não vou fazer isso porque em outubro haverá uma nova eleição para escolher quem entrará aqui. Então, fazer duas eleições como esta, direta, no intervalo de meses, é muito caro, mas dá muito dinheiro. Não faz sentido. Veja, tem 150 milhões de eleitores no Brasil, é uma loucura instrumentalizar a eleição para esse povo todo. Então aqui, a Constituição falou, ó, faz um gol de mão, o Congresso vem e bota aí alguém para conduzir o Brasil nesta diferença apenas de mandato, beleza? Antônio, quem o Congresso poderia escolher? Essa pergunta não tem resposta. Não tem resposta porque a Constituição fala assim, novas eleições pelo Congresso na forma da lei. Quer dizer, precisamos ter uma lei dizendo quem poderá entrar. Só que esta lei até hoje não foi criada. Tá? Então, temos aí uma conversa a respeito desta dupla vacância. Olha, esse tema, substituição e sucessão, eu recomendo estudar por estes slides. É mais fácil. É mais fácil porque a Constituição, no artigo 79 adiante, é um tanto quanto confusa. Vamos dar uma olhada, contudo. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Então quer dizer, né? Se o presidente morrer, quem entra é o vice. Mas se o presidente faltar, quem entra também é o vice. Vice, o que faz o vice, Antônio? Parágrafo único diz: o vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Então, como você deduz deste artigo 79, ele, presidente, substitui, sucede e, eventualmente, cumpre aí as missões especiais que o presidente passa para eles. Eu sempre fiquei intrigado, né? Porque assim, convocado para missões especiais, né? Vice, você vai invadir a embaixada da Rússia, roubar documentos sigilosos, né? Isso me parece uma coisa meio missão impossível, mas não creio que deva ser. E também não interessa para a prova, né? Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Vagando os cargos de presidente e vice, far-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. E, contudo, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso na forma da lei. Eu só peço sua licença para a gente acrescentar aqui, ó, uma informação. Eu disse que quando a dupla vacância acontece nos 2 primeiros anos do mandato, novas eleições diretas, mandato diferença, no prazo de 90. Agora, se a dupla vacância aconteceu nos 2 últimos anos do mandato, novas eleições pelo Congresso, na forma da lei, ou seja, novas eleições indiretas, o mandato é a diferença, e tais eleições devem ser convocadas no prazo de 30 dias, que eu não havia colocado. Antônio, dá para trocar esse 30 aí por 90? Dá. Dá para fazer esse joguinho aqui, ó. Só que você tem que entender que uma coisa é uma eleição que envolve 594 parlamentares, que é o que temos hoje no Congresso. Outra coisa é uma eleição envolvendo 150 milhões de eleitores. Evidente, esta demanda um tempo maior, por isso o prazo é 90 dias. Tá? Show de bola, então. Eis aí a substituição e a sucessão do presidente aparecendo. O 81, no parágrafo 2º, também completa o raciocínio, dizendo que em qualquer dos casos, né, dupla vacância nos 2 primeiros ou 2 últimos anos do mandato, os eleitos simplesmente deverão completar o período de seus antecessores. 82 diz que o mandato do presidente é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Isso também a gente já havia falado aqui, de certa forma.
Eu falei, olha, a posse do presidente é 1º de janeiro do ano subsequente, né? E, além disso, o presidente, esse é um dos não mais importantes da Constituição, mas talvez para a prova. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda de cargo. Então veja que coisa. O presidente e o vice querem sair do Brasil 10 dias. Pode sair? Pode. Pode. Precisa de autorização? Não, não precisa. Ah, mas a licença é superior a 15 dias. A ausência, melhor dizendo, é superior a 15 dias. Aí tem que pedir autorização para o Congresso. Antônio, se eles não pediram e foram, aí, consequência é perda do cargo. Não é festa, né? Tem que ter alguém presidindo aí o Brasil, de preferência presidente e vice. Beleza? E é isso. Aí a gente acaba o tema Poder Executivo. Tá visto? Poder Executivo, artigo 76 ao artigo 83. Creio que agora vale a pena a gente falar um pouco do artigo 44 ao 47 e o artigo 59, que tratam aí do poder legislativo. Poder legislativo. Então vamos começar a falar sobre ele, poder legislativo. Sensacional, adoro poder legislativo. Ponto agora é o ponto número 5. Mais uma vez, a prova quer que você responda coisas do poder legislativo federal, né? Ou de um poder numa perspectiva federal, isso que eu quis dizer. Porque a gente falou sobre presidente, agora a gente vai falar um pouco sobre Congresso. A gente vai do 44 até o 47, que são bem simples, olha, muito simples mesmo. Não se preocupe. A gente vai estudar o Congresso Nacional. Vamos estudar aí o Congresso Nacional numa perspectiva de organização. Basicamente é isso que teremos. Organização do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o Legislativo Federal. A Câmara dos Deputados é o Legislativo do Estado. A Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores é o Legislativo do município. A Assembleia Legislativa é o Legislativo do Estado. Agora, o Congresso Nacional é o Legislativo da União e ele é formado por duas casas, o Congresso. O Congresso é um órgão colegiado que envolve, em verdade, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Câmara de Deputados e Senado Federal. Vamos dar uma olhada nessa dinâmica toda aí, tá? de Congresso Nacional em termos de organização. Então, inicialmente, quero que se entenda que a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos no Estado, território e no Distrito Federal. Então vamos colocar aqui que a Câmara dos Deputados é formada por representantes do povo nos estados, no Distrito Federal e também nos territórios. Como é que a gente vai escolher? Bom, já te digo. Antônio, o que são os territórios? O que é um território? Olha, o território, hoje em dia, ele sequer existe. E isso faz com que a explicação dele seja assim um pouco chata de fazer. Vamos supor que o Brasil compra o Paraguai. O Paraguai entra em crise e aí a gente vai lá e compra. Dá para comprar? A gente comprou o Acre, porque não poderia comprar o Paraguai, né? Qual seria o status desse pedaço de terra adquirido? Seria um estado? Não necessariamente. Um Distrito Federal? Não necessariamente. Seria um território, algo que é nosso, que nos pertence,
tá? Beleza. A composição da Câmara dos Deputados, ela segue a seguinte lógica. Em se tratando de estados e Distrito Federal, a composição é proporcional. Quer dizer, o estado e o Distrito Federal, que tiver mais povo, vai ter mais deputados federais. O que tiver menos povo, vai ter menos deputados federais. Tá? Vamos trabalhar só com os estados, para facilitar até a construção do raciocínio. O estado mais populoso vai ter mais deputados federais, o estado menos populoso vai ter menos deputados federais. A Constituição não fala exatamente quantos haverá, mas ela diz que nenhum estado pode ter menos do que 8 ou mais do que 70 deputados federais. A proporção exata vai ser definida por lei complementar. Isso é muito sério. Então, assim, o estado menos populoso do Brasil, ele vai ter 8 deputados federais. O estado mais populoso vai ter 70 deputados federais. Amapá tem 8. São Paulo tem 70. Agora, o número exato de deputados por estado, entre 8 e 70 aí, vai ser definida por uma lei complementar. Olha, como o artigo 59 está no seu edital, eu corto a ponta do meu dedinho, a banca vai falar. A definição é feita por lei ordinária. Não, não é lei ordinária, é lei complementar. A lei complementar é uma lei mais difícil de ser feita. Quanto? Relaxe, isso não cai na sua prova. Só saiba que é uma lei complementar e não é uma lei ordinária. Tá? Somando todos os deputados brasileiros, temos 513. É muita gente mesmo. Agora, no âmbito dos territórios, a composição é fixa. Quer dizer, cada território terá 4 deputados federais. Cada território terá 4 deputados federais. Não interessa o número de habitantes agora. Se ele tiver 4 habitantes, os 4 poderão ser deputados federais. Se ele tiver 4 milhões de habitantes, apenas 4 serão deputados federais. Tá? Eis a dinâmica. O mandato do deputado federal é de 4 anos. E isso, já pode anotar aí, é equivalente a uma legislatura. Sim, a gente vai ver que o Congresso Nacional funciona em legislatura. E legislatura é o período de 4 anos. Eu já gosto de atrelar o conceito de legislatura ao mandato do deputado federal, porque você sabe que o deputado federal tem um mandato de 4 anos. Na medida em que você fixa isso, fixa o que é a legislatura. A idade mínima para ser deputado federal é 21 anos, a gente já tinha visto isso nos direitos políticos, e o sistema eleitoral será o sistema eleitoral proporcional. Não interessa saber como é que isso se instrumentaliza, mas você já deve ter ouvido falar que quando um deputado federal tem uma votação muito grande, ele puxa com ele deputados que tiveram votação inexpressiva. Ele puxa com ele deputados que não teriam entrado caso não fosse tal apoio. Tá? Então atenção com esse negócio. Então é muito sério mesmo. Por exemplo, o Tiririca. O Tiririca, ele teve lá na eleição primeira dele 1.700.000 votos. Com isso, ele puxou, se não me falha a memória, 2 ou 3 parlamentares que não teriam entrado caso não fosse esse apoio. Tá bom? Só para eventualmente você também considerar o que é este
esta proporcionalidade. Veja, o Enéas, lembra do Enéas? Então, na década de 90, salvo engano, ele foi eleito com, também na ocasião, 1.700.000 votos, 1.800.000 votos, uma loucura. Mas lá, dada a proporcionalidade, ele foi responsável por puxar 5 parlamentares. O menos votado teve 124 votos. Veja que coisa louca, né? Entrou um deputado federal com 124 votos. Atenção, então, para essa dinâmica aqui da Câmara dos Deputados. Agora, do outro lado do prédio, eu tenho o Senado Federal. O Senado Federal é formado por representantes dos estados e do Distrito Federal. Representantes dos estados e do Distrito Federal. Agora, eu não estou falando em representante de povo, não. Estou falando em representante do estado e do Distrito Federal, ou seja, da pessoa jurídica estado, da pessoa jurídica Distrito Federal. Antônio, e os territórios? Não, territórios não. Os territórios agora não entrarão no Senado. Eles poderão ter representantes do povo que nele habita no outro lado do prédio, na Câmara dos Deputados. Aí no Senado, não. Agora, eu te pergunto, tem diferença entre São Paulo e Minas? Entre Minas e Bahia? Entre Bahia e Sergipe? Não, é tudo igual. Então aqui a composição é fixa. Composição é fixa. Como assim? Cada estado e o Distrito Federal elegerá 3 senadores cada, com 2 suplentes cada. 3 senadores cada, com 2 suplentes cada. Então, se são 26 estados e o Distrito Federal, 3 vezes 27 dá 81 senadores. É gente também que não acaba mais, né? Mas, Antônio, me chama a atenção o seguinte, por que eu já tenho que escolher este senador com 2 suplentes? Veja, é um senador, 2 suplentes. Então, no total, tem 3 senadores e 6 suplentes, né? É só fazer a conta. 2 senadores, 2 suplentes por senador, só fazer a conta. Eu já tenho que escolher suplente porque o mandato desse infeliz é muito grande. O mandato dele é de 8 anos. Ou seja, 2 legislaturas. 2 legislaturas. Veja que coisa, então. Agora, apesar de o mandato ser de 8 anos, as eleições são de 4 em 4. Mas aí não funciona, aí não fecha. Fecha porque a renovação da casa é feita 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. Isto quer dizer que, vamos ver, 2010, aliás, 2014, eu escolhi um senador que vai ter mandato até 2022. Olha, ele poderá ficar no cargo, poderá não ficar, não há restrição à reeleição, você sabe disso. Mas é fato que haverá uma eleição e quem entrar vai entrar até 2030. E aí, ao infinito e além. Então quer dizer que a gente escolheu 1/3 dos senadores. Mas e o outro, Antônio, 2/3? Bom, aí já tinha 2 que vinham desde 2010, que terão mandato até 2018. Aí a gente vai escolher 2 em 2018, que vão ter mandato até 2026. Depois quem entrar vai ter mandato até 2034 e assim ao infinito e além. Então a gente escolheu 2/3. Você percebe que a composição é 1/3, 2/3 renovada a cada 4 anos. Então fecha assim a matemática. A idade é de 35 anos e o sistema eleitoral é o sistema majoritário. Então, o mais votado entra.
Aqui não tem essa lógica proporcional. Aquela lógica proporcional está lá na Câmara, né? Inclusive, essa lógica proporcional da Câmara explica por que todo partido político quer, enfim, jogador de futebol, ex-Big Brother, palhaço para concorrer, porque aí essas pessoas atraem voto e isso faz com que puxem-se mais e mais parlamentares. Essa dinâmica que a gente traduziu aqui, ela está lá no artigo 44, 45, 46, basicamente todo o seu edital de legislativo. Vamos dar uma olhada nele? O poder legislativo é exercido pelo Congresso, que se compõe da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal. Ótimo. Visto. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Visto, né? Tinha dito aqui, ó. Depois, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. E cada território elegerá 4 deputados. Tudo isso foi visto. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Tudo isso também foi visto, né? Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3, e cada senador será eleito com 2 suplentes. E aí valeu! Acabamos o artigo 44, 45 e 46. Temos um artigo 47 ainda para ver, mas ele ficará lá para a próxima aula, juntamente com o 59, que é bem tranquilo, tá? O artigo 59 e o 47 são bem sossegados. E é isso, estamos acabando aí as nossas discussões sobre poder legislativo. Veja como é rápido. Não temos um pensamento que aprova hoje, temos uma imagem que aprova. Por quê? Todo esse povo que está aí vai fazer o concurso da Prefeitura de BH, assistentes administrativos. Todos têm o mesmo edital pela frente e os mesmos problemas, né? Tem escassez de tempo, tem que trabalhar, tem que dar atenção para a família, tem aí uma agonia implícita a quem vai fazer o concurso público. Olha, você tem que escolher quem é que você quer ser aí. A sua opção não vai mudar nada no edital, não vai mudar nada no dia da prova. A sua opção, quero dizer, não vai tornar o edital mais fácil ou mais difícil, né? Tampouco vai estender a prova ou aproximá-la, mas a sua opção vai tornar a tua vida melhor e vai tornar aí o seu estudo muito mais agradável e o seu aprendizado muito mais eficiente. Minha amiga, meu amigo, muito obrigado. Lembre-se de curtir ou não a aula, tá? Isso é importante. Na próxima aula tem uma importante novidade. Na próxima aula, aula número 9. Qual é a importante novidade? Eu vou cortar o cabelo, tá grande demais. Ó, grande, que horrível. Eu vou para a próxima aula trazer um cabelo novo, tá? Obrigado, um grande abraço. Nos vemos lá no encontro de número 9.